Olá, turma! Bom dia! Sentiram saudades dos vídeos? Bom, então, aqui estamos novamente com mais uma aula online, disciplina de matemática, e vamos estar falando sobre fração de uma quantidade. Bom, pessoal, lá na página 100 vocês têm lá uma breve explicação para falar sobre fração de uma quantidade. Então, aí ele traz para vocês uma coleção de pipas. Essa coleção é do Edson, que ele mesmo confecciona pipas para vender em sua loja. Então vocês vão observar aí que existem vários modelos de pipas e cores diferenciadas. Então aí na explicação ele quer exatamente que você perceba a quantidade de qualquer objeto que esteja exposto aí para vocês. Aqui no caso são pipas, tá? Então ele pergunta para vocês aí quantas pipas estão expostas. Então, é muito simples, vocês vão fazer a contagem, né? E nós já vamos fazer aqui na explicação. Fazer a contagem de todas essas pipas. Pessoal, são duas fileiras com 10 pipas, então 10 vezes 2 dá 20. Portanto, são 20 pipas no total, tá? Só que dessas pipas, vocês percebem aí, tem cores diferentes. Tem pipa amarela, vermelha e azul, certo? Então, ele pergunta aí, quantas pipas são amarelas? Aí vocês fazem a contagem, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipas amarelas. Azuis, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pipas azuis. E vermelhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pipas vermelhas. Note que 6 das 20 pipas são amarelas, tá? 6 são amarelas, 9 são azuis e 5 são vermelhas. Ele pede para vocês focarem primeiramente aí nas amarelas, que são 6. Assim dizemos que 6 vinteavos das pipas são amarelas. Portanto, ao falar aqui de fração de uma quantidade, ele vai pedir primeiramente para vocês verem o total de qualquer objeto que esteja sendo exposto. Aqui no caso são pipas, então são 20. Esse total, essa quantidade total vai ficar embaixo, tá certo? Vai ficar no denominador. Em cima vai ficar a quantidade do que ele te pedir. Aqui no caso são de pipas amarelas, que são 6. Aí lá no final ele pede para você fazer a fração total para representar as pipas que são azuis e as que são vermelhas. Bom, as azuis são 9. Então, fica 9 sobre 20, ou 9 vinteavos, que é a forma corretinha de colocar por extenso. Vocês vão colocar aí, tá certo? E as vermelhas, que são 5. Então, fica 5 vinteavos. Não é fácil? Então, é mais aqui para vocês prestarem atenção nessa questão de quantidade. Toda a atividade que vocês vão fazer vai ser em cima disso. E por falar em atividade, que tal agora nós irmos para uma parte importante, que é exatamente a atividade, que é da página 101 a 104, do 1 ao 7. Na questão 1, vocês têm aí letra A, B e C. Então, em cada item, vocês vão escrever com algarismos e por extenso uma fração para representar a quantidade de objetos verdes em relação ao total de objetos. Ou seja, ele quer que você faça uma fração representando somente os objetos que estão na cor verde. Na letra A, ele está pedindo primeiramente para vocês focarem nos objetos verdes. Aí pronto, vocês vão contar os objetos verdes. Pronto, eu tenho 1, 2, 3, 4 chapeuzinhos verdes. É isso que eu preciso saber. Esse número 4 aí, para representar os números de chapéus verdes, é o que vai ficar em cima da minha fração. Lembra que a fração é o numerador, um tracinho para separar o numerador do denominador. Então, aí eu sei que o número de cima vai ser 4. Já o número de baixo, o denominador, vai ser o número total, tá? A quantidade total de chapéus. Aí vocês vão lá e contam quantos chapéus tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapéus. Portanto, a minha fração vai ficar 4 nonos, certo? Por que 4 nonos? Porque são 4 chapéus verdes, que é o que ele pede, e 9, né, nonos,
porque é a quantidade total de chapéus. Então, a mesma coisa vocês vão fazer com a letra B e com a letra C. Na questão 2, e não muito diferente, vocês têm aí um grupo de animais, né? Então, ele pede para vocês fazerem a fração que representa, né, as aves, os mamíferos. Primeira coisa de tudo que vocês vão fazer é contar o total de animais, né? Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele quer que vocês representem esses animais aí em forma de fração. Primeiramente, as aves. O que vocês fazem? Vocês contam o total de aves. Então, aí eu tenho 3 aves, né? Se vocês observarem, tem 3. Então, esse 3 é o que vai ficar em cima na minha fração. E o 14 é o que vai ficar embaixo, porque é o total de animais. Então, pela lógica, todos aí vão ter como denominador 14. O que vai diferenciar aí é o numerador. Ou seja, o que vai ficar diferente aí são os números de cima, tá? Então, aí no das aves, que já que são 3, então fica 3, 14 avos. Então, acho que dá para vocês fazerem a 2. A número 3, acho que é a mais fácil. Vocês vão observar aí as frações dessas flores que estão aqui embaixo, né? As flores do Jardim da Clara. Então, aí ele tem, representando as amarelas, a fração 4 dozeavos, as flores alaranjadas 3 dozeavos e as flores vermelhas 5 dozeavos. Ou seja, o total de flores são 12 e esses números de cima são o total de flores que vocês têm que pintar. Então, são 4 amarelas, 3 laranjas e 5 vermelhas. Na questão 4, vocês têm uma tabela para observar, tá? Uma tabela aí com várias informações que ele vai falar sobre copos de suco vendidos durante o dia em uma lanchonete, tá? Então, ele traz aí para vocês os sabores dos sucos e a quantidade de copos vendidos. Então, foram vendidos 12 copos de sucos de laranja, 3 de uva, 2 de abacaxi e 6 de limão. Letra A. Quantos copos de suco foram vendidos nesse dia? Aqui vocês têm que fazer uma soma para saber quantos copos de sucos foram vendidos nesse dia. Então, façam a soma e coloquem lá o resultado. Depois, vocês vão representar em forma de fração o total vendido para cada sabor de suco. Os de laranja, foram vendidos 12 copos de sucos de laranja. Então, esse 12 aqui é o total de sucos de laranja que foram vendidos. Então, fica em cima. E o número de baixo aí da fração vai ser exatamente o total de copos vendidos. Ou seja, vocês só vão poder colocar depois que vocês somarem aqui, tá certo? Então, tá fácil. Questão 5. Camila anotou a quantidade de pessoas convidadas para sua festa de aniversário. Então, aí da família foram convidadas 15 pessoas, os amigos da escola foram 17 e os amigos do prédio, 7 pessoas. Letra A. Quantas pessoas Camila convidou para a sua festa? Novamente, vocês vão somar esses valores, 15, 17 e 7, e vão obter um resultado, tá? É o total de pessoas convidadas para a festa da Camila. Depois, vocês vão representar em fração aí o número de familiares, amigos da escola e amigos do prédio. Então, pessoal, é bem simples. Aí, nos familiares, por exemplo, são 15 familiares. Então, 15 é o meu número de cima da minha fração e o número de baixo vai ser o total de pessoas convidadas na festa da Camila. Mesma coisa eu vou fazer com os amigos e a mesma coisa com os amigos do prédio, tá bom? E na letra C, desses total de amigos convidados, só 35 foram. Então, 35 vai ser o número de cima e o número de baixo, novamente, vai ser o total de pessoas aqui, depois que eu fizer essa soma, tá bom? Na questão 6, vocês têm outra tabela, só que nessa tabela aí ele vai falar sobre vacina. Então, ele traz lá os tipos de vacina, que são 3, e a quantidade de crianças vacinadas. Então, novamente, vocês vão estar fazendo frações para representar, aqui no caso, as vacinas. Então, todas as crianças receberam vacinas. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, somar
a quantidade de crianças. Então, soma 260 mais 150 mais 90. Vocês vão encontrar um resultado. Esse resultado aqui dessa soma vai ser o número de baixo da fração. Vai ser o denominador de todas as frações aqui, ó, da vacina da poliomielite, da hepatite e da febre amarela. Então, aqui, quando vocês forem representar a vacina da poliomielite, em cima vai ser o total da poliomielite e embaixo vai ser o número total da soma de quantidades de crianças. E na número 7, vocês têm um gráfico para observar, tá? Ele traz aí a quantidade de alunos, que é uma turma do 4º ano, os livros que eles leram em uma semana, tá bom? Então, aqui ele tem a quantidade de alunos, então esses números de cima, de cada barrinha, é o total de alunos, tá certo? E os números de baixo são os livros que eles leram. Então, aqui 8 crianças leram um livro, 9 crianças leram 2 livros, 5 leram 3 e assim por diante, tá? Na atividade, na letra A, ele pergunta quantos alunos tem no 4º ano. Então, vocês vão e somam esses valores, né? 8 mais 9 mais 5 mais 2 mais 1 dá 25. Então, tem 25 alunos no 4º ano. Aí ele pergunta quantos alunos leram 2 livros? Então, vocês observam aqui a quantidade de livros, que tem 2, e foram 9 alunos que leram 2 livros. Então, aqui, pela lógica, vocês colocam 9. E por último, vocês vão marcar X nas frações que representam os 2 livros, né? Eu vou lá, vejo qual das opções marca a quantidade de 2 livros. Eu vejo que é aqui, que é 9 sobre 25, que é o total de alunos. A mesma coisa vocês fazem com as outras. E a letra D é a resposta pessoal, né? Ele pergunta se vocês têm o hábito de ler. E, em caso afirmativo, quantos livros você leu esta semana, tá? Vou ser boazinha com vocês, vou deixar vocês colocarem também aí historinhas, gibis e tudo mais, tá? Porque eu sei que eu tenho uns alunos que gostam desses conteúdos, né? Não leem livros, mas leem gibis, leem animes. O importante é estar fazendo leitura. Então, turma, bons estudos. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem que eu tô aqui para ajudar vocês.